Foram ontem conhecidas as contas do Serviço Nacional de Saúde relativas aos 9 primeiros meses do ano. Estas contas são muito claras e não deixam nem permitem duas leituras. Em resumo, cresceu o déficit, cresceu a dívida dos hospitais e cresceu a dívida do SNS. E cresceu muito em 2010, apesar das medidas tomadas pelo Governo, anunciadas para obter o efeito contrário e, sobretudo, destinadas a transferir alguma poupança do Estado para o bolso dos contribuintes através da sobrecarga e do aumento dos preços nos medicamentos. A Ministra Ana Jorge faz de conta que não é nada com ela e de que nada sabe. E contra a força e evidência destes números, vai continuando a dizer e a prometer que no final do ano o déficit não ultrapassará os 200 milhões de euros previstos no orçamento do atual ano. Mas há um problema. E o problema é que só nos hospitais empresa o déficit no final do mês de setembro já se aproximava dos 300 milhões de euros e a dívida acumulada pelo Serviço Nacional de Saúde ronda os 2.500 milhões de euros. O Ministro das Finanças diz que não são 500 milhões, que não são 200 milhões, os 200 milhões da Ministra Ana Jorge, mas sim 500 milhões. E pergunta onde estão os 500 milhões e como se gastou tanto dinheiro. A Ministra Ana Jorge continua a fazer de conta que não é nada com ela e que nada sabe sobre os números. Enquanto os ministros se entretêm com esta dança de números, a direita rejubila e transforma estes números na demonstração e na prova de que o Serviço Nacional de Saúde é insustentável. E aproveita para sentenciar a morte do Serviço Nacional de Saúde, para a qual, evidentemente, tem uma receita e uma receita muito antiga. A privatização do Serviço Nacional de Saúde, como deseja Pedro Passos Coelho e como recomenda o ex-ministro do Partido Socialista, Augusto Mateus, agora com um estatuto e as vestes académicas. O déficit e a dívida do SNS, cujo valor o Governo mantém no segredo dos deuses, tem várias explicações e, ao contrário do que a direita pretende, não anuncia nem sentencia o fim do Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente, num momento de rara distração, a Ministra Ana Jorge pôs o dedo na ferida e confirmou que o déficit é de responsabilidade do subfinanciamento a que este Governo tem condenado o Serviço Nacional de Saúde. Desta vez, a Ministra Ana Jorge não podia ter sido mais certeira. O subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde é a principal razão do déficit e da dívida. Nos últimos 3 anos, os orçamentos do Serviço Nacional de Saúde foram sucessivamente reduzidos. E só para o ano de 2011, se fizer vencimento o dictate de Teixeira dos Santos, e que a Sra. Ministra apadrinhou, o corte nos hospitais será de 15%. E, senhoras e senhores deputados, se o orçamento não chega, o resultado é, obviamente, inevitável. Aumenta o déficit, cresce a dívida e, naturalmente, reduzem-se os cuidados e a assistência prestada. Em 2011, senhoras e senhores deputados, vai ser pior. E se prevalecer a vontade do Governo contra a opinião dos diretores dos principais hospitais do país, se em 2011 os cortes orçamentais forem na ordem dos 15%, então, senhoras e senhores deputados, o prejuízo será dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, na sua prontidão e na sua qualidade. Mas há, para estes números do Serviço Nacional de Saúde, uma outra razão que a Sra. Ministra Ana Jorge ignorou por inteiro. E ignorou porque essa razão é inteiramente da sua exclusiva responsabilidade. O Governo, tão austero com quem trabalha, tão rigoroso no corte dos apoios sociais, tão avarento na atualização do serviço do salário mínimo nacional, este Governo promove no Serviço Nacional de Saúde o desperdício dos dinheiros públicos. Desperdício nas parcerias público-privadas, mais 250 milhões de euros, para depois termos hospitais que, acabados de inaugurar, já estão sobrelotados. Desperdício na contratação de empresas privadas para substituir médicos
que deixaram os hospitais e os centros de saúde convidados pelas alterações que o mesmo Governo introduziu nos regimes de aposentação. Desperdício no desaproveitamento dos meios e das capacidades instaladas no Serviço Nacional de Saúde, substituídos crescentemente pela contratação de serviços aos privados ou pelas transferências chorudas através da ADSE. Desperdício na incapacidade de mudar o regime e a gestão dos hospitais, cuja empresarialização se traduziu num fracasso. Desperdício na política de medicamentos, refém de compromissos e de cumplicidades que puseram os hospitais nas mãos das grandes farmacêuticas e impedem uma maior venda de genéricos em Portugal. Desperdício ainda em muitas obras que não se iniciaram e que estão atrasadas, como o Centro Materno-Infantil do Norte, ou que, apesar de estarem concluídas, continuam encerradas, como é o caso do Hospital Pediátrico de Coimbra, que solenemente a Sra. Ministra prometeu inaugurar no dia 15 de novembro e que até hoje não abriu as suas portas. Se o Governo impedisse e combatesse estes desperdícios, não só as contas da saúde estariam equilibradas, como não estaríamos na iminência de reduzir a assistência aos doentes, inevitavelmente atingida se o corte de 15% for avante. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, esta é uma estranha maneira de defender o direito constitucional à saúde, o Serviço Nacional de Saúde e o Estado Social. A alternativa existe e não é a que a direita, Pedro Passos Coelho ou Augusto Mateus desejam e propõem. O Serviço Nacional de Saúde é sustentável. O que não é sustentável é manter esta política de subfinanciamento e de desperdício. O que não é sustentável é o laissez-faire, laissez-passer da Sra. Ministra Ana Jorge. Em defesa do Serviço Nacional de Saúde, está na hora de passar das boas intenções às políticas efetivas para a sua expansão, modernização e humanização. Começando por atribuir um médico de família a cada cidadão e cumprindo o que o Partido Socialista prometeu. Fazendo regressar ao SNS milhares de profissionais que dele saíram e acabando com a contratação de empresas de médicos à hora. Renegociando as parcerias público-privadas e acabando com a gestão privada dos hospitais públicos. Recusando a ditadura do preço da indústria farmacêutica e promovendo os genéricos, libertando a prescrição médica de práticas ultrapassadas e permitindo que o doente decida o genérico que compra e que paga. Estas, senhoras e senhores deputados, são as escolhas de quem quer o Serviço Nacional de Saúde e de quem quer assegurar o seu futuro. O resto, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, é retórica para a revisão constitucional, mas não chega para salvar o Serviço Nacional de Saúde.